Olá, galerinha! Vamos para mais uma aulinha e hoje estarei ensinando vocês a produzirem o seu próprio texto. Vamos aprender hoje como criar uma narrativa ficcional. Vamos então para algumas dicas de como elaborar o seu textinho. Primeiro de tudo, galera, tem que haver o quê? Planejamento, não é verdade? Então, o que eu quero para que vocês já vão pensando, já vão imaginando? Primeiro, a personagem principal do seu texto deve ser um animal de estimação. Então, qual animalzinho você tem em casa? Ou qual animalzinho você gostaria de ter? Digamos que alguma criança não tenha um animalzinho, né? Por organização familiar, né? Às vezes tem algum problema de alergia, não pode com pelos, essas coisas todas. Então, mas se você gostaria de ter um animal, você vai elaborar pensando nesse animal. Então, qual animal será? Um gato, um cachorro, um papagaio? Enfim, né? O que você qual bichinho que você tem na sua casa? Depois, que animal será esse, como eu acabei de dizer, né? Cachorro, gato, etc. Quais são as características físicas desse animal? Qual é a cor, qual é o tamanho, né? Qual a cor dos olhos, né? C. Características da personalidade do animalzinho. Ele é calminho, agitado, esperto, inteligente, medroso, nervoso, bravinho, né? Lembram do Pix? É mais ou menos sobre esse tema que nós vamos trabalhar. E qual é o nome desse animal? Porque todo animalzinho tem um nome, né? A primeira coisa que a gente olha já fala, ele vai se chamar Ted, ele vai se chamar. Vou falar o nome da minha cachorra. Tem uma cachorra aqui que o nome dela é Shira. Então, é o meu animal de estimação. 2. Outros personagens da história. Quem são esses personagens? Quem vai fazer parte da sua história? O seu irmão, o seu primo, a sua irmã? O papai e a mamãe? Né? Os avós? Um amiguinho apenas? Mas, né? Quem são os outros personagens? As outras personagens da história? Onde essa história se passa? Num passeio ao bosque, nós temos aqui o Garça na cidade, né? Um lugar muito bacana, onde muitas pessoas vão lá fazer um passeio à tarde, né? Então, você foi passear com seu animalzinho lá? Você foi na praça? Você foi no parquinho? Foi na casa dos avós, na casa dos tios, né? Qual é o local, né, onde se passa a sua história? Então, agora, vocês vão fazer o que? O planejamento, o que vai acontecer, né? A narrativa, o decorrer da história. O que vai acontecer com o personagem principal? E com os demais personagens? Como a história começa? E como a história termina? Então, pessoal, em seu caderno, descreva as personagens. Depois, descreva o lugar onde se passa a história. Narre os acontecimentos de acordo com a ordem que ocorreram, que aconteceram. Se houver um diálogo, faça o uso do travessão. Lembra que o travessão é um sinal de pontuação que indica a fala da personagem. Também trouxe para vocês algumas dicas de como iniciar. Depois de todo esse esquema, de todo esse planejamento, como vocês vão narrar a sua história? Porque a história tem que ter início, meio e fim. O início do seu texto, da sua narrativa ficcional. Vocês poderão, então, começar de que forma? Certo dia, fui passear com a minha cachorra chamada Shira. Shira é uma cachorra muito esperta. Ela é da raça pastor alemão. Possui pelos negros, é muito dócil e amiga. Enfim, olha, já estou contando a história, meu pai.
Ou vocês podem falar, né? Em uma tarde, numa noite, era uma vez, em uma linda manhã, ou há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás não existe, né? Há muito tempo, tal, tal, tal. Enfim, o meio da história. O que aconteceu? Em seguida, de repente, antes, depois, enfim, galera, não se esqueçam que início do seu texto, vocês vão iniciar com um parágrafo. O meio, pontuação final, depois do início, o primeiro parágrafo que você descreveu ali o momento com seu animalzinho, né? Você vai então colocar o que aconteceu. Vocês vão iniciar mais uma vez com um parágrafo. E para finalizar, outro parágrafo. Como terminou a sua história? Foi então, e por fim, enfim, portanto, por isso que, assim, e ou finalmente. Você vai iniciar o seu texto com uma destas palavras aí, ok? Com uma dessas dicas aí. Vocês perceberam que agora ficou mais fácil elaborar o seu texto? Eu espero que tenha contribuído para a compreensão de vocês, tá? Essas diquinhas são valiosas mesmo para a nossa produção. Muitíssimo obrigada, galera, pela companhia. Até a próxima aula, tá? Espero que tenham gostado. Na dúvida, chamem a prof. Tá? Curtam lá o videozinho da prof no canal, né? A prof agora virou youtuber de vez, então façam isso, curtam o vídeo, compartilha e tenhamos uma excelente semana. Beijos, fiquem todos com Deus.